Hoje eu quero mostrar pra vocês aqueles jogos de Mega Drive que foram capazes de levar o console da Sega no seu limite com gráficos impressionantes pra época. Então se você é um amante de Mega Drive, fortalece esse vídeo com o seu joinha e inscreva-se aqui no canal se você gostaria de ver mais vídeos sobre esse console por aqui. Pague mais barato nos seus jogos de PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Conheça a Instant Gaming, o site com os melhores preços da internet. Se liga só nesse exemplo: Batman Arkham Collection, que vem com os 3 jogos da franquia, na Steam custa R$ 279,99 e na Instant Game você paga somente 28 conto. É absurda a diferença de preço. E tá querendo jogar Final Fantasy XVI no seu PlayStation 5? Então compre os gift cards no site da Instant Game, que aqui um cartão de R$ 300 sai por 264 conto, um descontão. O site é seguro, tem suporte 24 horas e você recebe o seu jogo na hora. E tem sorteio de jogos todos os meses. Corre pro link na descrição e no comentário fixado. E valeu Instant Game por apoiar esse vídeo. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte: Gargoyles é um game que adapta aquela clássica animação Gárgulas que foi uma febre na época. O jogo é extremamente bonito e foi considerado por muitos críticos como um dos melhores títulos do Mega Drive. E não é pra menos, já que esse jogo tem muitos recursos que o tornam único dentro do gênero. Isso porque além dos elementos tradicionais dos jogos de plataforma da época, Gargoyles tem muitos elementos verticais e o nosso personagem, o Golias, tem movimentos únicos como voar e escalar paredes. Por conta disso, os mapas são ainda maiores que o convencional. Fora isso, os visuais do jogo são sensacionais, com direito à iluminação que reflete até mesmo nos sprites dos personagens. Junta isso com a movimentação dos sprites, que são bem detalhadas, e a variação dos cenários, que vão desde castelos medievais até trens em movimentos na cidade grande, Gargoyles com certeza deu um trabalhinho pra rodar no Mega Drive. Olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz. E esse é um caso engraçado, porque Duke Nukem 3D pra Mega Drive é uma versão exclusiva do Brasil, sendo feita pela Tectoy. E só pelos visuais dessa versão, dá pra ver que foi um baita desafio fazer esse port. Isso porque Duke Nukem 3D foi feito pensado principalmente pros PCs, que na época já eram bem mais evoluídos graficamente que os consoles. Então pra que o jogo coubesse no Mega Drive, a Tectoy teve que fazer mágica. E o resultado disso foi esse downgrade gráfico brabíssimo que o jogo sofreu nessa versão. Sacrificaram os visuais para garantir a fluidez da gameplay. Fora que para que o gameplay em primeira pessoa rodasse tranquilo, a Tectoy recorreu à mesma tecnologia das dungeons da saga Phantasy Star. Só pelo fato de que eles tiveram que fazer tanta coisa para que esse jogo rodasse no Mega Drive, a gente vê como esse game atingiu o limite do console. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. The Adventures of Batman e Robin. Esse é um jogo baseado na clássica série animada que passava naquela época e que até hoje é uma das melhores do morcegão. E o jogo não faz feio não, além dos sprites serem mega detalhados com movimentos fluidos para os padrões da época, o que destaca esse game são os cenários e os modos de jogo, inclusive tendo muitos elementos 3D nas telas. Existem trechos aqui onde os cenários são quase que totalmente tridimensionais, algo que com certeza fez o seu Mega Drive parecer uma sauna. Fora isso, a variedade de gameplay desse game é absurda. Uma hora a gente tá jogando um game de ação e plataforma bem dinâmico, em outro a gente tá controlando o bate-jato numa fase de naves. Esse jogo é praticamente uma mistura de Contra com Ikaruga. E por falar em Contra Hard Corps é um primor gráfico pra época. O game é uma evolução natural dos jogos anteriores da franquia, mas graças ao hardware do Mega Drive, ele conseguiu elevar a experiência ainda mais. E o resultado disso é um game mais dinâmico, com uma grande variedade de inimigos e cenários com backgrounds bem mais detalhados, com direito a fase com cenários tridimensionais e até com efeitos de rotação. Os sprites, tanto dos personagens jogáveis como dos inimigos e principalmente dos chefes, são mega detalhados. Até mesmo os efeitos de tiro são caprichados, também apresentando elementos em 3D. Considerando que o Mega Drive é um console 16 bits, só de ter elementos em 3D já mostra que eles queriam dar trabalho pro console.
bagunça, ação e adrenalina. E ainda nessa pegada de jogo de tiro com alienígenas, Alien Soldier talvez seja um dos jogos com o melhor aspecto técnico desse gênero, lançado pro Mega Drive. Além de elementos que já falei em outros jogos dessa lista, como cenários e sprites mega detalhados, animações fluídas e essas coisas, esse game se destaca principalmente pelo seu som. A música e os efeitos sonoros desse jogo são considerados perfeitos pros padrões de videogames da época. Tem até mesmo vozes que podem ser ouvidas no game de forma extremamente limpa, quase que uma dublagem. E isso era considerado quase impossível de ser feito no hardware do Mega Drive. Esse jogo só foi lançado no Japão, mas já chama a atenção pelos seus gráficos. Star Cruiser é um game que mistura RPG mundo aberto e tiro em primeira pessoa. Isso tudo com gráficos 3D. Isso mesmo, galera. Um game com gráficos em 3D no Mega Drive. Esse jogo, na verdade, é um port de um jogo de PC, o que torna tudo ainda mais incrível. E detalhe, esse jogo foi lançado antes do Star Fox bombar no Super Nintendo. Star Cruiser até tem alguns elementos 2D em cenas e partes de diálogo, mas na hora do gameplay é tudo tridimensional. Fora a variedade de cenários e estilos de jogo, variando entre RPG e shooter. Ele dá umas engasgadas durante a jogatina, mas isso só mostra o quão o game puxa do console pra poder rodar. Com certeza é um dos jogos mais pesados do Mega Drive. Whoa, nice graphics! Beyond Oasis é um RPG de ação que traz um mundo vasto para um RPG da época. Por ser um RPG, ele tem vários elementos que já tornam esse jogo grande, como uma variedade de itens, diálogos extensos, uma história maior que outros jogos de outros gêneros e por aí vai. O que mostra o quão Beyond Oasis é diferente é a sua variedade de magias, itens e cenários, além dos inimigos que vão desde simples ladrões até um dragão. As armas também se destacam bastante por aqui, já que ao invés de serem compradas em lojas como em um RPG convencional, aqui elas são dropadas pelos inimigos e tem um limite de durabilidade. Um sistema diferente e que ajudou a implementar no peso desse game. Isso fora a movimentação dos personagens, a boa quantidade de puzzles e os espíritos que a gente vai conseguindo que meio que são os nossos companheiros de jornada. Beyond Oasis tem gráficos que são de brilhar os olhos e te fazer querer pelo menos experimentar por conta desses sprites que tem muita vida e personalidade. Se tem algo que esse jogo mostra pra gente sem você ao menos jogar, é personalidade. Nojento! Castlevania Bloodlines foi o único Castlevania lançado exclusivamente pro Mega Drive, numa época em que a franquia era quase que totalmente vinculada à Nintendo. Sendo assim, os caras capricharam em mostrar tudo que o Sega Genesis poderia oferecer pra essa franquia. E o resultado disso foi um Castlevania com gráficos de tirar o fôlego, efeitos sonoros de ponta e gráficos que traziam efeitos de espelhagem, fumaça, transparência, iluminação, rotação de cenários e muito mais. Eles também abusaram de efeitos 3D sempre que puderam. Esse jogo tem até mesmo uma boss fight que se passa toda em um cenário que fica com a câmera rotacionando. Fora isso, esse game tem inimigos tão grandes que foram necessários fazer vários sprites e fundir elas para poder montar essas criaturas. A Konami fez o Mega Drive suar para rodar o Castlevania Bloodlines, mas valeu totalmente a pena. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Esse jogo é coisa de louco, isso porque Virtua Racing é simplesmente um jogo de corrida totalmente 3D rodando no Mega Drive. Sim, um jogo de corrida totalmente 3D. É um port de game de arcade, mas os caras conseguiram dar um jeito de compactar tudo e colocar o Virtua Racing na sua essência dentro de um cartucho de console de mesa da Sega, sem perder tanta qualidade. E pra surpresa de muitos, as corridas continuam dinâmicas, até mesmo a galera quadradona do cockpit tá lá. Um bando de quadrado, mas era um modelo em 3D de pessoas rodando num hardware de 16 bits. Simplesmente impressionante e com certeza elevou as capacidades técnicas do console lá no talo.
Esse jogo é um dos brigas de rua mais amados da sua época. Comix Zone é único por toda a sua estética que simula uma história em quadrinho, e isso por si só já mostra como os caras trabalharam bem no hardware do console para conseguir montar esses cenários. Isso porque os cenários desse jogo não funcionam só na horizontal, como um briga de rua convencional, mas sim em praticamente todas as direções, já que o nosso personagem pode simplesmente pular os quadrinhos pros lados, pra cima e pra baixo também, como se fosse um personagem que sabe que tá dentro de um quadrinho e começa a passear na página. É uma forma de quebrar a quarta parede bem criativa. Fora isso, o game tem um visual impressionante, cores extremamente vivas, uma grande variedade de inimigos e golpes pra efetuar, o que deixa tudo muito dinâmico. O game até mesmo tem efeitos sonoros e clipes de voz tão realistas que só jogos de Sega CD podiam superar naquela época. Well done, Turner. Mas tudo isso também vem porque Comix Zone foi lançado perto do final da vida do Mega Drive. Isso quer dizer que os desenvolvedores já sabiam a total capacidade do que o console podia oferecer e usaram bem esse conhecimento para fazer esse jogo sensacional. Ai, que burro! E um jogo de Sonic não poderia faltar por aqui, né? Sonic 3D Blast foi o último jogo do Sonic lançado pro Mega Drive e o primeiro lançado pro Sega Saturn. Mas o que tem que ficar claro aqui é que esse jogo não é um port da versão de Sega Saturn. Na verdade é o contrário. A Sega só decidiu lançar o Sonic 3D Blast pro Sega Saturn para substituir o Sonic Extreme, que foi cancelado. Independentemente disso, Sonic 3D Blast usou todas as capacidades técnicas do console e se inspirou em jogos como Donkey Kong Country para fazer o primeiro game 3D do Sonic. Apesar disso, o game não é totalmente 3D não, tá? Ele tem muitas coisas pré-renderizadas, mas mesmo assim, considerando que o hardware 16 bits do Mega Drive, isso é algo notável de se fazer aqui. Principalmente porque esse game tem uma câmera isométrica e não side-scrolling, como nos outros jogos. Sendo assim, eles tiveram que caprichar nos cenários e colocar ainda mais elementos 3D nos itens, inimigos e no próprio Sonic, pra tudo ficar bem redondinho aqui. Vale lembrar que esse game foi lançado quando o Sega Saturn já tava na praça. Então esse é provavelmente o game do Sonic que mais aproveitou todas as capacidades técnicas do Mega Drive. Agora eu quero saber de você, tem outro jogo extremamente impressionante do Mega Drive que ficou de fora dessa lista, mas que deveria aparecer? Comenta aí que eu vou adorar acompanhar os comentários de vocês, fechou? E se você curtiu o vídeo e quer ver mais conteúdo de Mega Drive aqui no canal, fortalece com seu joinha, porque esse é o único jeito de eu saber se vocês estão curtindo o vídeo, tá? E inscreva-se no canal também pra você sempre receber os nossos vídeos por aqui, fechou? E agora eu vou deixar pra vocês os jogos mais pesados do Super Nintendo, você vai curtir.